Fala piloto, em 2015 eu publiquei no YouTube 3 vídeos falando sobre custos no kart, desde o nível de entrada no rental até a participação em campeonatos federados. E sabe o que eu notei? Já se passaram 10 anos, então tá mais do que na hora de fazermos uma nova versão dos custos para andar de kart. Desde quem quer começar no rental, quem nunca andou, etc., até quem quer saber quanto gasta para você entrar num campeonato federado, nas maiores categorias aqui do Brasil. Bora lá? Vamos lá, cenário 1, para quem quer começar no kart da maneira mais barata, ou seja, nos karts de aluguel, que hoje nem falamos mais de kart indoor, e sim kart rental ou rental kart. Para correr numa bateria de kart de aluguel de 30 minutos, você vai gastar hoje de 120 a 230 reais. Você vai encontrar karts de 13 a 18 HP, que são karts que dependendo da pista chegam no máximo a uns 80 por hora, em alguns casos até uns 85. Então, se você, por exemplo, for correr uma vez por semana num kart desse, pode chegar a gastar de 500 até R$1.000 por mês, dependendo do ânimo e do seu bolso. De uma maneira simples, é isso. Então vamos aos pontos a favor e contra dessa maneira aí. A favor, é a opção mais em conta para você poder praticar o kartismo se você pensar em nível de entrada, para você que quer andar até 4 vezes por mês ou uma vez por semana. Dá para andar mais, tipo 2 ou mesmo 3 vezes por semana? Claro que dá, mas aí o seu gasto começa a chegar no nível em que você pode treinar talvez de uma categoria um pouquinho menor, como eu vou falar daqui a pouco. Outro ponto a favor, você paga pelo tempo do kart e não se preocupa com manutenção, ou seja, você senta, anda e depois vai embora, sem se preocupar como ficou o equipamento, pois o kartódromo é que faz a manutenção, troca de pneus, combustível, etc. E o valor da bateria já está incluso numa porcentagem que o kartódromo usa, claro, para manter os karts sempre em bom funcionamento. Um outro ponto a favor é que hoje em dia já existem não só inúmeros campeonatos que você pode correr, desde campeonatos entre amigos, ligas amadoras de kart que organizam campeonatos, até chegar nos torneios nacionais, como o Festival Brasileiro de Rental Kart, promovido pela Mica, e os torneios sazonais, como por exemplo o torneio de verão, torneio de inverno, etc. Já existe inclusive um ranking nacional de pilotos chamado NKR, cuja pontuação é uma soma da sua participação em algum desses campeonatos e torneios específicos. Quer saber? Hoje já existe até o KWC Kart World Championship, que é um campeonato mundial de karts de aluguel que no ano passado, em 2024, fez a sua estreia aqui no Brasil. Normalmente essa competição acontece uma vez por ano na Europa. Eu mencionei isso porque se você quiser fazer uma carreira só andando de rental kart, você tem uma esteira gigante de evolução e vai chegar em um nível de disputa tão acirrada que por vezes supera até os campeonatos de kart federados. Dá para gastar uma vida nisso, tanto em tempo como em dinheiro. E aí começam, claro, os pontos contra. Normalmente quando você começa a entrar em ligas de kart, ou seja, em campeonatos de rental kart, você nunca escolhe o kart, ou seja, o kart é sempre sorteado para o piloto logo antes da corrida. E aí, já sabe, nem todos os karts são exatamente iguais, mesmo que o serviço de equilíbrio e equalização dos karts do kartódromo seja muito bem feito. Então, corre o risco de você ser sorteado com um kart fraco ou ruim, e etc. E aí você tem que se virar com o equipamento que tem na mão. E tem kartódromo que a qualidade do equipamento também deixa um pouco a desejar, e aí já viu, você pode perder uma corrida porque ou o seu kart quebrou, ou porque o kart do seu colega, que nem anda tão bem, era mais forte que o seu. E aí você tomou um pau na disputa e agora tem que ficar ouvindo tiração de sarro dele. O exemplo mais fácil de entender esse ponto contra é você ir correr de kart em uma bateria às 11 da noite, em karts que estão correndo em baterias abertas ao público desde as 5 da tarde. É claro que corre o risco de você pegar um kart já batido, cansado, mal usado e etc. Um terceiro ponto contra, em alguns campeonatos a disputa já está tão acirrada com tanta gente que não só fica muito difícil de se destacar, como também por vezes a disputa se torna acirrada demais e nem sempre isso é saudável, porque muitos pilotos usam um borrachão de proteção para se apoiar e até mesmo empurrar os colegas para fora da pista. Agora, o que não é mesmo saudável é você começar a correr em vários campeonatos de kart rental e não ficar medindo o quanto você está gastando, porque você pode se empolgar, vai correr uns 4 ou 5 campeonatos diferentes de kart de aluguel e só se liga que exagerou quando chega a conta do seu cartão de crédito. Aí normalmente cai a ficha. Quando você faz as contas, está gastando mais do que se tivesse o seu próprio kart. Ou seja, ao invés de 500 a 1.000 por mês, isso pode até mesmo quadruplicar. Então, isso é para pensar. Outro ponto não tão positivo, se você pensar em levar o rental kart como carreira, a divulgação que o rental kart oferece nem sempre chama tanta atenção. E poucas empresas têm mesmo interesse em investir em pilotos que andam de rental, porque não tem nem muito retorno de imagem, mesmo que o campeonato que você participa tenha transmissão ao vivo pelo YouTube e você esteja ganhando bastante corrida, ou seja, quase todas as coisas do campeonato, etc. Na grande maioria, isso não é só no rental kart,
o que acontece é que os próprios pilotos é que bancam as suas despesas, ou mesmo as empresas desses próprios pilotos. Isso porque no rental kart a idade pode chegar até categorias que a gente chama de super sênior, ou seja, gente com mais de 50 anos ainda correndo. Então esses caras geralmente já têm uma boa fonte de renda e eles mesmos pagam seus custos. E é isso que mais acontece até mesmo no kartismo profissional. Bom, estágio 1 explicado, vamos então para o estágio 2, que é sobre comprar o seu próprio kart. E aí temos o piloto que só quer um hobby, só quer desestressar, ou temos então o piloto que quer fazer carreira e ir para o kartismo profissional, seja em nível estadual, nacional ou mesmo mundial, que vai ser o estágio 3 que eu vou falar, tá bom? Para o primeiro tipo de piloto que só quer pilotar por hobby, o caminho é bem mais fácil. Então ele pode comprar um kart e ou guardar o kart em casa, levando o kart para a pista só nos dias que ele for treinar, ou ele pode contratar uma equipe para fazer a hospedagem e o cuidado com o kart. Um kart usado, ou seja, com até uns 4 anos de uso, já com motor básico de 4 tempos todo montado, você vai achar aí por uns 10 a 12 mil reais, dependendo da marca e do estado do kart. Karts com 2 anos de uso, um pouquinho mais novos hoje em dia, que a gente está falando em maio de 2025, vai de 15 a 18 mil, tá? E aí você tem que pensar não só nisso, mas em como manter o kart, porque é igual comprar um animal pet, aí um bichinho. Você não vai ter só comprar o bicho, você vai ter ração, água, vacinas, veterinária, etc. E com o kart não é diferente. Tem combustível, pneus, peças de freio, manutenção, alinhamento e várias outras peças. Nunca é só o kart. No caso de você guardar em casa, vai precisar de espaço para guardar, tipo uma garagem, um kit mínimo de ferramentas, um carro com caçamba para levar o kart para a pista, etc. Tudo isso é custo, mas no caso mais fácil de mensurar, se você decidir contratar uma equipe para cuidar do seu kart, em cartódromos menores você paga de 800 a R$1.000 só para ter hospedagem com alguma equipe. E nos cartódromos oficiais ou mesmo os mais famosos, as equipes chegam a cobrar mais de R$2.000 por mês só para guardar o kart e acompanhar você nos seus treinos. E é claro, sem contar a gasolina que você usa, o óleo do motor, pneus, peça de manutenção, etc. Isso tudo é você que paga, além da mensalidade da equipe, ok? E lembra que isso tudo só para treinar, sem entrar em nenhuma corrida oficial, tá bom? Só no treino por enquanto. Então você já está só como hobby gastando aí R$1.500 a R$2.500 por mês entre diversão e cuidado com o kart. Há aqui um meio termo que eu vou chamar de estágio 2,5, tá bom? Em alguns kartódromos, há alguns grupos que decidem comprar karts, todo mundo junto, comprar o mesmo número de motores conforme a quantidade de pilotos e eles mesmos se organizam como um campeonato entre amigos, algo que não é oficial e nem regional. São amigos que compram cada um o seu F4, por exemplo, e correm por diversão uma vez por semana. E uma característica bacana desse tipo de acordo é que a cada etapa os motores são ressorteados entre os pilotos para ninguém reclamar que não andou bem por causa do motor fraco. Aí, é claro, você vai gastar praticamente o mesmo que uma equipe cobra pela hospedagem e aí vai sempre ter uma corridinha entre amigos, tipo uma vez por semana. Isso funciona muito bem aqui em São Paulo, mas eu não sei como é fora de São Paulo, tá bom? É uma opção bacana, positiva em relação a custos, mas é difícil achar uma turma bem entrosada onde todo mundo tem o bolso mais ou menos do mesmo tamanho para fazer essa compra e esse tipo de manutenção mensal. O custo da equipe é rateado entre todos, assim como pneus e motores. Aí, nos modelos que temos aqui em São Paulo, o seu custo fica em torno de R$2.000 por mês, fazendo de 3 a 4 corridas por mês. Só que, obviamente, isso tem um lado não tão bom, pois não há treinos avulsos no pacote, ou seja, você só vem para a pista para correr e não tem muito espaço para treino. Na verdade tem, né? Mas aí você vai ter que pagar mais caro, você vai ter que pagar por treino avulso e aí a sua economia já era. Piloto, acho que todo esse clipe de informações vale um like no vídeo, não vale? Eu agradeço pelo like e se ainda não é inscrito no canal, tá mais do que convidado a se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nada, beleza? Então, agora indo para o estágio 3 do nosso vídeo sobre custos para correr de kart, vamos falar sobre você ir mesmo para as corridas federadas e tentar fazer carreira no kartismo profissional. De cara, o valor da equipe sobe para mais de R$3.000, porque para participar de competições a mensalidade é mais cara. Porque muitas vezes inclui a equipe ter de contratar mais um mecânico de freelance no fim de semana das corridas só para te acompanhar. Fora isso, mais gasolina, muito mais pneus, porque você vai treinar mais e tem o jogo de pneus do dia da corrida, que são lacrados pelo próprio cartódromo e você tem que comprar na loja deles no dia pré-determinado, além de outras coisinhas mais, tá bom? Fora isso, você também vai precisar tirar uma carteira de piloto federado, que vence todo ano, ou seja, todo ano tem essa despesa entre janeiro e fevereiro, que hoje é em torno de R$1.000, tá bom? Ah, vai entrar no campeonato federado? Além disso, tem taxa de inscrição por prova, taxa de uso de motor sorteado,
taxa de uso de sensor de cronometragem, entre outras coisinhas que aparecem de última hora. E para te dar um número aproximado de quanto você gasta para correr de F4 aqui na Copa São Paulo do KGV, que é a porta de entrada dos campeonatos federados, pode contar aí de 7 a 8 mil reais por etapa, ou seja, 7 a 8 mil por mês. Se subir para uma categoria de kart de 2 tempos, como Rotax, OK ou mesmo Parilla, o valor sobe ainda mais, podendo chegar até mesmo uns 14, 15 paus aí por etapa, fácil. Pontos a favor? Você tá vivendo a sua carreira, meu. Tá andando em um dos campeonatos mais rápidos do Brasil e do mundo, porque todo mundo do meio automobilístico sabe que kart é o tipo de veículo com as reações mais rápidas que você tem, só perdem mesmo para o Fórmula 1. Então, no kartismo profissional você está muito bem montado. E os pontos contra? É claro, em primeiro lugar, o tamanho gigante dos custos. Fora isso, se você não é mais um adolescente, já trabalha e tem alguma noção de hierarquia corporativa, vai entender que se você tiver um bom patrocinador e a pessoa responsável por assinar o cheque for assistir às suas corridas, isso vai gerar uma pressão incômoda em cima de você por resultado. E resultado, mesmo que você seja um piloto fora da curva de tão bom, é impossível de garantir. Primeiro pelo tamanho de imprevistos que acontecem em uma corrida, sem falar em todos os imprevistos que podem ocorrer em um final de semana de corrida. A partir daí, o assunto após kartismo vira evolução para carro ou mesmo Fórmula. Mas isso é papo para um outro vídeo, tá bom? Se você está assistindo e lembrou de algum aspecto de custos que eu não te falei, por gentileza deixa aqui nos comentários que eu vou ler e procurar enriquecer ainda mais meu conteúdo para vocês, tá bom? Não esquece de deixar aquele like bacana no vídeo e de se inscrever no canal para os próximos vídeos. E aí, te espero numa próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até mais!